Fala galera, hoje é dia de Venom Protetor Letal. É uma história da Marvel, escrita por David Michelinie e desenhada por Mark Bagley no ano de 1993. Depois de entrar num acordo de não violência com o Homem-Aranha, o Venom decide voltar para sua cidade natal, São Francisco, onde ele vai proteger os inocentes e matar os culpados, se tornando assim um protetor letal. Depois do surgimento do Venom nos quadrinhos da Marvel e de ganhar uma grande aceitação dos leitores, o personagem ganhou aqui a sua primeira série solo. Então, para entender a história, você não precisa necessariamente conhecer nada antes, mas se você quiser saber um pouco mais sobre a origem do Venom, eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Mas se você já conhece a origem ou já viu o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Depois de surgir com o ódio do Homem-Aranha e de alguns confrontos querendo matar o herói, o Venom viu que o Aranha realmente era um herói quando ele o ajudou a salvar sua ex-esposa Anne Wiggin, que quase morreu esmagada por uma roda gigante num parque de diversões. Assim, Anne convence Ed Brock de que o Homem-Aranha sempre salva inocentes, então eles não deveriam ser inimigos. Com isso, o Venom faz uma trégua permanente, aceitando não buscar mais vingança contra o Homem-Aranha, contanto que ele o deixasse seguir em liberdade. E assim que o acordo entre eles é feito, Ed Brock se muda para São Francisco, a sua cidade natal. Assim, a história começa, onde o Venom ataca os bandidos pelas ruas de São Francisco, porque por mais que ele seja bastante violento, Ed sempre deseja salvar pessoas inocentes. Assim, ele começa uma carreira de anti-herói, como um verdadeiro protetor letal. Se balançando pela cidade, Ed diz ao seu simbionte que voltar para São Francisco foi uma boa ideia agora que ele decidiu desistir da sua vingança contra o Homem-Aranha. E com o Aranha em Nova York, ele pode ajudar os inocentes ali na sua própria cidade. O problema é que o Venom já cometeu muitos crimes durante esses anos todos, e quando policiais o reconhecem andando na rua, eles tentam prendê-lo, mas o Venom consegue fugir. Só que a notícia de que o Venom estava agora em São Francisco se espalha e chega até mesmo no Clarim Diário em Nova York, onde Peter Parker descobre e se sente culpado, tanto por ser, de certa forma, responsável pela criação do Venom e pelo fato de, mesmo ele tendo cometido crimes, Ed vive solto ainda. Assim, ele próprio vai até São Francisco. No dia seguinte, Ed Brock andava por um parque tentando pensar onde ele iria morar ali na cidade. Mas esse pensamento é interrompido quando ele vê um grupo de moradores de rua sendo atacados por um grupo de homens de terno. Assim, ele os confronta primeiro como Ed Brock e logo em seguida como Venom. Mas nesse momento Peter já tinha chegado em São Francisco e ele se balançava perto dali como Homem-Aranha, até que ele escuta os tiros. Chegando no local da confusão, ele imediatamente ataca o Venom, mas Ed diz pro Homem-Aranha que aqueles homens de terno estavam atacando inocentes. E o Homem-Aranha rapidamente acredita nisso quando seu sentido aranha começa a disparar, porque aqueles homens atiram contra todos eles. E enquanto o Homem-Aranha acaba e nocauteia todos os atiradores, o Venom protege os sem-tetos dos disparos e tira todos imediatamente dali, mas também desaparecendo nesse momento. Enquanto isso, a notícia que o Venom e o Homem-Aranha estão em São Francisco é transmitida na TV, e o general aposentado do exército Orwell Taylor vê isso dizendo que, finalmente, o encontrou. Depois do encontro com o Homem-Aranha, Ed é levado pelos sem-teto que salvou por um enorme túnel subterrâneo, e ali as pessoas lhe agradecem, dizendo que o local que vivem se tornou um alvo para um empresário chamado Roland Trees. O problema é que antes de continuar a conversa surgem enormes máquinas que eram dirigidas por homens dentro delas. Esses eram os escavadores.
Como Venom então, Ed tenta combatê-los para salvar os inocentes que eram atacados pelas máquinas. Mas os escavadores tinham canhões sônicos, o que complica a luta pela fraqueza ao som do Venom. E ao golpear o simbionte com tanta força, um dos escavadores acaba destruindo o chão do local e caindo num tipo de cidade antiga subterrânea. Mesmo ali embaixo, o Venom tenta proteger os desabrigados e continua combatendo com todas as forças aquele escavador. E a queda até ali fez o canhão sônico parar o ataque, fazendo o Venom se recuperar e assim ele consegue destruir o seu visor e matar o homem que o controlava, finalmente acabando com a ameaça. Com isso, os moradores daquela cidade subterrânea agradecem a ajuda do Venom. Por mais que alguns tenham medo dele, outros ficam felizes por tê-lo ali como um protetor dos inocentes. Assim, uma das moradoras leva Ed para um passeio por aquela cidade perdida e explica que em 1908 aconteceu um grande terremoto em São Francisco que afundou uma parte da cidade. E rapidamente, os governantes cobriram aqueles escombros na pressa e restauraram a cidade em cima. Então essa parte ficou perdida e esquecida no subterrâneo. Até que, muitos anos depois, um sem-teto encontrou o local e acabou fazendo dele um santuário para as pessoas que não tinham moradia. Ouvindo isso, Ed pensa que aquele pode ser um bom lugar para ele ficar. Mas o conselho do local é quem vai decidir isso numa votação. Só que o conselho vota contra Ed, influenciados muito pelo reverendo Rakeshaw, que acredita que o Venom é algum tipo de demônio. Então, sem outra escolha, por maioria na votação, Ed precisa ir embora. Só que para tentar fazê-los mudar de ideia, Ed tem uma ideia e decide ir atrás de Roland Triss, o homem que os ameaçava, para assim confrontá-lo e ganhar a confiança daquela sociedade. Enquanto isso, pela cidade, o Homem-Aranha continua sua busca pelo Venom e vai até o jornal local para procurar pistas sobre ele. E ao procurar o seu nome nos arquivos, ele descobre o seu pai, Carl Brock, que vivia por ali perto. Assim, o Aranha decide visitá-lo. Mas quando Peter surge no endereço indicado, ele encontra uma enorme casa. E quando Carl Brock atende a porta e Peter Parker pergunta se ele é o pai de Ed Brock, Carl simplesmente bate a porta na cara de Peter. Só que um pouco mais tarde, ele volta como o Homem-Aranha, dizendo que eles têm que conversar. Enquanto isso, o Venom invade a Triss International, mas não encontra Roland. O que ele encontra são projetos para uma construção de um parque na área daquela cidade subterrânea. Algo como um presente para a cidade. E Ed sente que tem algo de errado nessa história. Mas antes de investigar mais, os seguranças o encontram e o Venom é forçado a contra-atacar e fugir dali por uma janela do prédio. O problema é que, de volta nas ruas, sem aviso nenhum, o Venom é simplesmente atacado por um lança-chamas e na sua frente surge o general aposentado do exército Orwell Taylor, dizendo que o Venom matou seu filho e agora ele reuniu o júri para matá-lo. O júri é um grupo de mercenários com armaduras blindadas que Orwell Taylor contratou para acabar com o Venom. Porque numa das suas fugas da prisão, ele acabou matando alguns guardas e um deles era Hugh Taylor, o filho de Orwell Taylor e companheiro de exército daqueles mercenários. Assim, preparados com lança-chamas e canhões sônicos, as duas fraquezas do Venom, a única coisa que ele pode fazer nesse momento é fugir. Os combates se estendem por toda a cidade, inclusive na grande ponte Golden Gate. E em menor número e pego de surpresa, o Venom só consegue se esconder no meio da multidão. Enquanto isso, o Homem-Aranha ainda tentava falar com Carl Brock, mas ele se recusa, dizendo que não existe mais nenhum tipo de relação entre ele e Ed Brock, e ele simplesmente lhe dá as costas. Mas nesse momento, a governanta Sharon Dempsey aparece e diz que vai contar qualquer coisa para ajudar o pequeno Ed. Assim, ela conta ao Homem-Aranha sobre a vida de Ed Brock.
Carl Brock era um homem rico e retraído, até que se apaixonou pela sua futura esposa Jamie. Mas infelizmente ela morreu ao dar à luz a Ed, e talvez por isso Carl o culpou. Conforme crescia, Carl dava o necessário que o dinheiro podia dar para o seu filho, mas nunca lhe deu atenção ou carinho. Ed então fazia de tudo para chamar a atenção do seu pai e tentar deixá-lo orgulhoso. Ele era empenhado nos estudos, se tornou um ótimo atleta, mas nada adiantou. Até que ele se tornou um jornalista investigativo. E o pouco de atenção que o seu pai lhe deu nessa época foi totalmente perdida quando Ed entrevistou um homem que dizia ser o serial killer devorador de pecados. E na verdade era uma farsa. Aquele homem foi desmascarado quando o Homem-Aranha encontrou o verdadeiro assassino. Com vergonha do filho então, Carl expulsou Ed de casa. E essa era a sua relação com o pai. Assim, o Homem-Aranha entende um pouco mais do passado de Ed Brock e agradece Sharon pelas informações, voltando às suas buscas pelas ruas da cidade. Em outra parte, Ed tentava se esconder, se misturando com os habitantes, mas ele volta a ser encontrado pelos integrantes do júri que não param de persegui-lo de jeito nenhum. Até que de repente um helicóptero se aproxima, oferecendo ajuda ao Venom. Quando ele embarca, o Venom vê uma transmissão com o próprio empresário Roland Triss dizendo que era melhor tê-lo ao seu lado do que contra ele. Então ele estava disposto a ajudar o Venom e até conversar com ele sobre a tal reforma no parque que ele tanto investigava. Desse jeito, o Venom aceita a ajuda e o helicóptero o leva para longe do júri, indo até um complexo no deserto de Mojave, na Califórnia. O problema é que quando ele entra no complexo, percebe que se trata de uma armadilha, e aquilo foi planejado também pelo diretor daquele complexo, Carlton Drake, e aquele lugar é chamado de Fundação Vida. Só que Carlton diz que não está interessado no Venom em si, mas sim nos seus filhos. Caindo na armadilha, o Venom é feito de prisioneiro numa redoma de energia sônica dentro da Fundação Vida. Ali, Carlton Drake explica que sabe como Carnificina foi criado, como ele é uma semente do Venom e da sua reprodução assexuada. E agora ele quer extrair a última semente dele, criando assim o seu próprio exército de simbiontes. Mas o Venom percebe que a sua contenção sônica só afeta o Venom e não Ed Brock. Então ele tem uma ideia. Quando os cientistas voltam para reproduzir as suas sementes, o simbionte se retrai do braço de Ed, e assim ele consegue atravessá-lo pela contenção, agarrando um dos seguranças do laboratório e o jogando contra os canhões sônicos. Ele se liberta da sua prisão. Mas aqueles guardas tinham várias armas sônicas, e o Venom é contido mais uma vez. E agora que ele tem o que queria, Carlton Drake diz que não precisa mais de Ed Brock vivo. Pelas ruas de São Francisco, o Homem-Aranha continua procurando o Venom, mas quem ele encontra de repente é uma nova simbionte, que ao vê-lo, o ataca. Um combate entre os dois se inicia, mas essa nova simbionte parece inexperiente e acaba fugindo num tipo de nave. E para investigar quem era ela e o que está acontecendo ali, o Homem-Aranha a segue e consegue se pendurar acompanhando a nave até o deserto de Mojave, até o complexo da Fundação Vida. Entrando no local então, o Homem-Aranha acaba sendo confrontado pelos seguranças que disparam um alarme. E nesse momento, em outra parte ali do mesmo complexo, Carlton Drake decide que é hora de separar Ed Brock do Venom, porque o seu interesse é só no simbionte. Os cientistas começam a extração e conseguem retirar por completo o simbionte, deixando Ed completamente catatônico. E com o processo concluído, Carlton Drake surge nas telas da instalação e diz ao Homem-Aranha que Ed Brock estava morto. Então ele não tem motivo para ficar ali. Mas o Aranha não acredita nisso e continua avançando. Mas em vez de seguir e encontrar o Venom, ele é encontrado por outros 5 simbiontes. Nesse momento, alguns cientistas que achavam que Ed Brock estava morto têm uma surpresa quando ele se levanta e os ataca.
Acontece que o choque de se separar do simbionte paralisou seu corpo por um tempo, mas agora Ed estava de volta. E mesmo sem o simbionte, ele ainda tem o corpo atlético, é forte e tem conhecimento em combate. Assim, ele luta para sair dali. No mesmo complexo, o Homem-Aranha também luta, mas contra 5 inimigos. Aqueles 5 simbiontes derivados da semente do Venom. Esses eram Grito, ou Scream, Riot, Agony, Phage e Lasher. Só que, por mais que eles fossem derivados do Venom, eles eram novatos e não tinham o mesmo conhecimento em combate. Assim, o Aranha consegue contê-los, até que o próprio Ed Brock aparece para ajudar. Lembrando de como foi contido com os canhões sônicos, Ed usa as mesmas armas dos cientistas que nocauteou um tempo antes, e desse jeito ele e o Homem-Aranha conseguem conter quase todos aqueles simbiontes. Só que Ed quer matá-los, porque diz que eles não são mais inocentes. Mas o Homem-Aranha não vai permitir isso, porque os seus hospedeiros podem morrer. E enquanto eles discutem, os simbiontes se recuperam e destroem as suas armas sônicas. Correndo pelo laboratório então, Ed Brock e Homem-Aranha encontram a sala onde os cientistas mantinham preso o seu simbionte. E assim, o libertando, Ed se torna o Venom mais uma vez. Desse jeito, enquanto o Venom segurava os inimigos em combate, o Homem-Aranha usa as armas de contenção, só que sem saber direito como aquele dispositivo funciona, ele atira uma carga que acelera o desenvolvimento do simbionte até um envelhecimento, onde o braço de um deles praticamente se deteriora. Assim, o próprio Venom assume o controle das armas e dispara na direção dos 5, transformando todos os simbiontes em pó. E assim, acabando com a ameaça. O problema é que Carlton Drake consegue fugir da instalação quando vê que as suas novas criações não deram o resultado esperado. E como o Homem-Aranha está acostumado com esse tipo de situação, ele sabe que o inimigo sempre tem uma ativação de autodestruição. E com isso ele corre até o hangar e consegue se segurar num dos aviões que deixavam a Fundação Vida, enquanto toda a instalação simplesmente explode. E por mais que ele não tenha visto nenhum vestígio do Venom nesse momento, ele tem certeza de que ele também sobreviveu. E o Aranha estava certo, porque Ed Brock estava nesse momento forçando um dos motoristas da fundação a levá-lo de volta para São Francisco, onde ele precisa terminar alguns assuntos inacabados. Acontece que em São Francisco, o empresário Roland Triss ainda é uma ameaça àquela cidade subterrânea, porque ele está colocando em prática o seu projeto do parque, que na verdade é uma fachada para atingir aquele lugar. E até alguns moradores ali pensam que talvez tenha sido um erro rejeitar a permanência do Venom naquela cidade. Independente disso, o Venom está disposto a ajudar os inocentes, e assim ele volta para São Francisco e vai até a mansão de Roland Triss para descobrir por que ele está tentando reformar um parque abandonado, de graça e sem sentido. Mas Triss não estava lá, então o Venom ameaça um dos seus guarda-costas, e assim, temendo pela sua vida, ele é forçado a falar. Ele explica que a parte da cidade que foi engolida pelo grande terremoto de 1908 também levou junto um grande esconderijo de ouro de contrabando. E junto com a cidade subterrânea, o ouro foi esquecido lá. Até que Roland Triss descobriu sobre isso e quer encontrar logo esse ouro, porque caso outra pessoa o encontre, esse ouro deveria ser reivindicado pelo governo do estado. Então, quando Triss descobriu que existiam moradores vivendo ali, as coisas ficaram mais complicadas. Assim, o projeto do parque é para chegar no ouro e retirá-lo dali, e acabar com todos aqueles moradores do subterrâneo para não deixar nenhuma testemunha. Ele vai matar todos. Ouvindo isso então, o Venom imediatamente parte para lá. De volta a São Francisco também, o Homem-Aranha continua procurando pelo Venom e lembra dele falando algo sobre Roland Triss. Então ele vai procurá-lo na área de construção do parque e ali ele encontra o próprio Venom.
Os dois se desentendem de primeiro momento, mas o Venom diz que tá ali para salvar pessoas inocentes. E ele faz algo que não costuma fazer. O Venom pede ajuda ao Homem-Aranha. Assim, juntos eles encontram Roland Triss, iniciando os trabalhos, e logo ele faria as explosões na cidade subterrânea. A dupla o encontra, mas Triss estava com os seus escavadores como suporte. Só que trabalhando lado a lado, Homem-Aranha e Venom conseguem destruir todos eles. Os moradores do subterrâneo assistem tudo isso inclusive, e ficam surpresos em como, mesmo tendo sido expulso daquele santuário, o Venom voltou para salvá-los. A destruição dos escavadores deixa Triss desesperado, e mesmo assim ele tenta detonar os explosivos. Mas ao destruir os escavadores, as faíscas deles começam a entrar em contato com o diesel que os faz funcionar, e isso causa um incêndio no local. O que impede o Venom de chegar perto de Roland Triss, que estava prestes a causar a explosão na cidade subterrânea. Mas mesmo com a fraqueza ao fogo, o Venom suporta aquilo para salvar vidas inocentes, e ele tira Roland do seu trailer, evitando a catástrofe. Isso deixa até o Homem-Aranha surpreso ao ver como o Venom arriscou a sua vida para salvar outras pessoas. Assim, quando as autoridades chegam no local, o Venom desaparece e o Homem-Aranha decide que Ed Brock estava bem ali em São Francisco sozinho. Ele não era mais o vilão que costumava ser. E assim Peter, mais tranquilo agora, volta para casa em Nova York. Mais tarde então, com tudo resolvido, Ed vê que os planos de Roland Triss foram destruídos porque o ouro que ele queria foi encontrado e entregue ao governo dos Estados Unidos. E nesse momento, ele é abordado por alguns moradores do subterrâneo que agradecem a sua ajuda e oferecem para que agora ele viva com eles. Assim, o conselho do local agora aceita a permanência de Ed Brock e ele se torna morador daquele santuário, garantindo que o Venom vai defender essas pessoas de qualquer ameaça, porque a partir de agora ele vai ser o seu protetor letal. E é desse jeito que termina a história. Protetor Letal é a primeira tentativa da Marvel de fazer o antigo vilão Venom se tornar no anti-herói Venom. A história, na minha opinião, é bem média, porque aborda muita coisa em paralelo, inclusive deixando a narrativa só ok por causa disso mesmo. Mas a arte é muito boa pelo menos. Agora, os pontos bem positivos nessa história é que o quadrinho começou a dar muito mais camadas para a personalidade de Ed Brock e do Venom. Por um lado, a HQ se aprofunda na origem de Ed e na sua infância com o pai. E por outro lado, expande o simbionte Venom para os 5 simbiontes da Fundação Vida, que claro que voltariam com o tempo no futuro. Então, por esses pontos, é uma HQ bem conceituada, tanto que Protetor Letal é uma forte inspiração para a trama do primeiro filme do Venom em 2018. Por isso, essa HQ é um bom ponto para quem quer expandir mais o conhecimento sobre o Venom e sobre toda essa transição do vilão no nosso querido Protetor Letal. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.